Lições Bíblicas CPAD, Adultos, primeiro trimestre de 2023. Tema do trimestre: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Comentarista: Pastor Elinaldo Renovato. Lição 3: O avivamento no Novo Testamento. Data: dia 15 de janeiro de 2023. Classe Daniel, AD Central. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. João capítulo 4 versículo 10. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual, que perpassa a história. Leitura bíblica em classe. João capítulo 4 versículo 7 ao 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Introdução. Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do Reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Palavras-chave: Novo Testamento. Tópico 1. O avivamento nos Evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos, primeiramente, o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. 1. O avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não considerarmos esse evangelho um livro sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente revelada aos homens, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. 2. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões Reino dos Céus, Reino ou Reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus, e depois ao mundo, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. 3. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado pelos soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres, que foram ao seu túmulo, afirma: já ressuscitou, não está aqui. Assim, nosso Senhor foi morto,
mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. 4. O avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Sinopse: o Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Tópico 2. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. 1. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando Nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. 2. A descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, Nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. Sinopse 2. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. Tópico 3. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. 1. Nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios. Não por acaso, ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé em Romanos, a salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios: mas enchei-vos do Espírito. Esse apelo continua a ecoar atualmente. 2. Nas epístolas gerais, ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos. Aparentemente sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. 3. No livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia, 90-96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos, a revelação do Cristo glorificado, a revelação de coisas passadas, a revelação de coisas em relação à Igreja, em relação às nações, o arrebatamento da Igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos, em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Sinopse 3. O avivamento também é encontrado nas epístolas e no Apocalipse. Conclusão: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua Igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a Igreja exerça, de maneira avivada, a sua missão na terra. Amém.